Sim, teve uma falha aí, mas vamos continuar. Tá dizendo assim, para Durkheim, né, a religião é a primeira atividade humana capaz de fazer com que o homem se torne um ser social, ou seja, viva em sociedade, ou seja, esteja preocupado não apenas consigo mesmo, mas com o outro, a ponto de fazer com que a sua própria atividade produtiva no mundo não seja apenas para si, nem apenas para o seu próprio sustento, mas para o sustento do outro, para o sustento de uma comunidade. Você começa a se preocupar com o outro, e pela preocupação que você tem com o outro, pela comunidade, você constitui regras, você constitui leis. Então, assim, a religião ela é importantíssima mesmo no que diz respeito a uma organização de uma comunidade, de uma sociedade. Como que essa religião vai ser desenvolvida, aí já é uma outra questão, que nós não vamos entrar nisso agora, ok? Vamos, assim, por exemplo, vamos dar uma característica que envolve também a questão da religião, dessa solidariedade mecânica nessas sociedades primitivas. O direito, a justiça organizada em códigos, o direito que existia nessas sociedades era justamente o direito penal. Por quê? Porque o importante ali era você punir como exemplo para os outros, uma atividade considerada ruim, mas ruim não somente para uma pessoa individualmente, ruim para o grupo, ruim para a comunidade. Então se punia justamente para que se servisse de exemplo, para as outras pessoas, para que não voltassem aquela ação que foi considerada ruim não voltasse a acontecer. Tá, esta aí é a solidariedade mecânica. Quando as sociedades tornam-se modernas, principalmente do fim do século XVIII para o século XIX, com a Revolução Industrial, começa a ocorrer o quê? Por exemplo, a educação ela não vai mais estar voltada simplesmente para a comunidade diretamente, como era nas sociedades primitivas, Ela não se dá apenas por princípios morais, religiosos. A educação agora ela tem uma função de formar um profissional, ou seja, o conhecimento agora ele é específico, ele é especializado, ele tem que ser direcionado à fábrica, à indústria, como que você vai manusear, como que você vai compreender e como você vai se relacionar com a máquina. Então, dessa forma, não há mais, por exemplo, o ofício que é passado de pai para filho, Agora, esse ofício ele pode ser aprendido não apenas por uma pessoa, mas por várias, ou melhor, tem que ser aprendido por várias, porque aí você tem uma classe, como diria o velho Marx, aí você tem uma classe, os proletários, os trabalhadores, operários, seja lá o nome que der para eles. Hoje se chama colaborador, mas a exploração é a mesma. Talvez mais sofisticada. Então, assim, então nessas sociedades modernas, industriais, você vê uma educação especializada para formar um sujeito, não primeiramente para a comunidade, mas em primeiro lugar para o mercado de trabalho. O trabalho se torna importantíssimo na sociedade moderna. Durkheim me coloca uma questão interessante. Todos os sociólogos, a maioria deles vão trabalhar isso, vão falar a respeito disso, mas Durkheim me coloca uma questão interessante que é assim:
A partir do momento que a indústria, que a sociedade industrial, a sociedade moderna cresce, se desenvolve, nós passamos mais tempo dentro do trabalho do que em casa, né? Tanto que agora esse momento deixa bastante claro o quanto é estranho estar em casa, o quanto é estranho lidar com seus próprios familiares, né? O quanto que é estranho, né? conviver nessas pequenas, nesses pequenos núcleos sociais, né? que é a família, que é o bairro, que é a rua, enfim. Por quê? Porque o trabalho na sociedade moderna, ele é o que antecipa a própria sociedade, antecipa a própria comunidade, antecipa as próprias relações entre as pessoas. Como agora o trabalho é ele que constitui, que produz, que constrói, né, que fabrica a própria sociedade, então ele vem antes de qualquer outra instituição, né? Então o trabalho ele se torna realmente uma espécie de segunda natureza, né? Isso aí não é o Durkheim que fala, né? É o Karl Marx, mas para a gente entender melhor, por que o trabalho seria uma segunda natureza, né? Porque as pessoas do trabalho se tornam nossa família, né? Nós conhecemos às vezes mais da vida de quem trabalha com a gente do que de quem está mais próximo da gente. Claro, isso é uma questão de subjetividade, uma questão assim, de relação interpessoal, né? Mas sociologicamente falando, o trabalho ele é o que dá sentido, né? O que constrói a sociedade, né? Então ele tem uma divisão que agora não é mais apenas por gênero, é uma divisão agora que se dá por funções, que se dá por especializações, que se dá por saberes, né? Por conhecimentos, que por sua... Olha como o trabalho ele é importantíssimo, né? Nas sociedades modernas, né? O que surge primeiro, né? São os cursos... São os cursos técnicos, são os cursos universitários, acadêmicos, né, que estão sempre direcionados a uma profissão, ou é o trabalho que gera a necessidade desse profissional? A resposta é bastante clara, né? Então o trabalho ele determina ações na sociedade moderna. Então a sua divisão ela é bastante rigorosa. Assim, vejam como a sociedade moderna ela é interessante. Essa sociedade moderna, o direito dela, diferente da solidariedade mecânica, das sociedades primitivas que era penal, punitivo, né, o direito agora nelas é um direito restitutivo. Por que um direito restitutivo? Não interessa agora simplesmente punir, porque lá na sociedade primitiva, punir era interessante porque funcionava como exemplo para as outras pessoas, para que aquela ação considerada errada não se repetisse. Por quê? Porque era importante lá o princípio moral, era importante lá o princípio religioso, era importante a própria comunidade. Como na sociedade moderna o que se torna importante é o trabalho, portanto a produção, portanto a economia, portanto uma produção de lucro, punir vai trazer o quê? Punir não nos traz nada. Então o direito é restitutivo. Se a gente concorda ou não com isso é outra coisa, né? Mas que isso é um fato histórico, realmente é. Tanto que se procura, não apenas na sociologia, né, mas na filosofia, na antropologia criminal, em vários outros saberes, se procura alternativas, né, para lidar com o crime. Justamente por quê? Porque o que interessa nas sociedades modernas é reparar um dano
e você conseguir recuperar o máximo possível daquilo que foi perdido. Economicamente a gente dá para compreender isso, né? Agora, em questão de um assassinato, né, que já gera uma questão moral, tudinho, por isso que o Código Penal ele continua ainda, né? Isso aí seria uma discussão interessante, né? Mas não para agora. Tá. Isso tudo gera um individualismo diferente da solidariedade mecânica e gera aquilo que o Durkheim vai chamar de anomia moral. O que é anomia? O prefixo a, né, em grego significa sem, é uma negação. E nomia vem do grego também nomos, que significa lei. Então anomia é uma condição, uma situação sem lei. Anomia moral é justamente quando os princípios morais, quando os princípios religiosos, quando os princípios que colocam a comunidade à frente do indivíduo são justamente rompidos. E essa seria a grande característica das sociedades modernas, né, para Durkheim. É por isso que, diferente da solidariedade mecânica, Durkheim vai dizer que nas sociedades modernas, por conta de todas essas características elencadas aí, que eu falei para vocês, o que vai existir é uma solidariedade orgânica. E aqui orgânica, né, no sentido mesmo de que ela está organizada e ordenada, não mais numa relação, né, onde o comum, a comunidade, né, biologicamente falando, né, vamos dizer, o funcionamento do corpo como um todo, né, está na frente dos órgãos, né? Agora, os órgãos separados uns dos outros, funcionando cada um individualmente, estão na frente do corpo como um todo. Algo estranho, né? Mas que é exatamente o que nós vivemos. Então, assim, nesse primeiro momento, eu não sei como foi que eu me saí, eu estou quase derretendo aqui de suor, está um calor horrível, mas tá, nesse primeiro momento é tratar a respeito alguns pontos básicos, né? Vamos fazer a revisão. A revisão seria o quê? Para Durkheim, a sociedade é um único objeto de estudo realmente válido para entender os problemas sociais. A sociedade apresenta uma coesão social, uma ordem, uma organização social. Por isso que a sociedade ela se desenvolve a partir de laços morais, ou seja, sem caracterizar a moral como a dualidade entre bem e mal, mas a moral como os costumes, né, os hábitos que vão se desenvolvendo e vão tomando um corpo realmente de instituição, né, realmente de função social. Então, essa ordem, essa organização, essas funções sociais, Durkheim divide em dois momentos. Primeiro, a sociedade primitiva numa solidariedade mecânica. Segundo, nas sociedades modernas, uma solidariedade orgânica. E tudo isto está relacionado a um conceito do Durkheim, que eu vou deixar para a próxima aula, que é o principal conceito dele, que justamente o que
que determina o seu método, né, sociológico, que é o conceito de fato social. Mas isso aí a gente deixa para uma próxima aula. A questão é assim, eu gostaria, é uma aula por semana, né? Não sei como é que a gente pode organizar isso. Assim, eu gostaria que a gente, antes de entrar no conceito de fato social do Durkheim, ou no método, né, do Durkheimiano, eu gostaria que a gente conversasse um pouco, mesmo que fosse por mensagem, não sei como é que seria essa conversa, né, fazer uma live, não sei bem, mas justamente a respeito dessa situação, né, que nós estamos passando, porque uma coisa interessante no Durkheim, na solidariedade orgânica nas sociedades modernas, é que o Durkheim afirma que se nós vivermos exclusivamente para a economia, sem pensar em princípios, em uma ética que dê pelo menos um mínimo de, como é que eu diria, um mínimo de direção para essa economia, onde a comunidade, onde o bem comum, ele não seja de todo esquecido, né? E que ele não esteja relacionado diretamente e somente através do trabalho. Que o trabalho que o trabalho nem sempre, quando eu falo trabalho aqui, eu estou falando de produção econômica, de todas as atividades responsáveis por fazer com que o dinheiro, né, circule, fazer com que ele nem sempre venha primeiro do que a própria sociedade, do que a própria comunidade, né? Uma economia com um mínimo de ética seria justamente nós pensarmos uma economia que levasse em conta justamente essa comunidade. Aí nós veríamos que a saúde não está separada